Vamos agora, galera, começar o artigo 5º da Constituição Federal, um dos artigos mais cobrados da Constituição Federal. E vamos continuar agora, vamos até o fim. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, nos termos desta Constituição. Eu vou baixar a CF aqui no site do Planalto, que eu acho que ela está mais atualizada. De repente pode ter tido alguma emenda aí que tem entrado aí. Essa daqui que eu tenho, ela é um pouco antiga já. Possa ser que não tenha entrado, né? Mas vamos lá, né? O artigo 5º, ela é gigante. Vamos começar aqui. Vamos terminar, né? Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, a igualdade, a liberdade, a igualdade, a segurança, a propriedade nos termos seguintes. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantido na forma da lei a proteção aos locais de cultos e suas liturgias. É assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Veja, é livre a expressão de atividade intelectual, artística, científica, de comunicação, independentemente de censura ou licença. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. É inviolável o sigilo da correspondência, das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por determinação judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. É livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário, ao exercício profissional. É livre a locomoção do território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Todos podem reunir-se pacificamente,
sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustre outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. É plena a liberdade de associação para fins lícitos. Pega a questãozinha aí, lícitos. Vedada de caráter paramilitar. A criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. As associações só poderão ter compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado. Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. Vou ler novamente. Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. É garantido o direito de propriedade. A propriedade atenderá à sua função social. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nessa Constituição. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular assegurada ao proprietário de indenização vamos lá. A lei estabelecerá procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvadas os casos previstos nesta Constituição. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular assegurada ao proprietário indenização ulterior se houver dano. Galera, vamos lá. Preste atenção aqui. Nesse inciso 24, a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação. A desapropriação, ela é diferente do iminente perigo público, beleza? A desapropriação por necessidade ou utilidade pública, a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade pública ou utilidade pública ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nessa Constituição. Aqui no caso do 25, no caso de iminente perigo público, ou seja, um enchente, uma catástrofe, alguma coisa, que houve um iminente perigo público, a autoridade competente ela poderá usar da propriedade particular, certo? Sem pagar nada. Sem pagar nada. A indenização, aqui nesse caso, para desapropriação. Aqui não é desapropriação. Aqui o poder público está precisando da propriedade particular, certo? E se houver dano, certo? Se houver dano, aí ele vai pagar uma indenização ulterior se houver dano. Pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora. Não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. Aos autores pertence o direito exclusivo de indenização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. São assegurados nos termos da lei a proteção
as participações individuais em obras coletivas e a reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas. Bem, o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas. A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e aos outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. É garantido o direito de herança. A sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que lhes seja mais favorável a lei pessoal do de cujis. O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. É pave. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo que a lei estabelecer, sob pena de responsabilidade ressalvada aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. São a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas. Olha aí, o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos contra a ilegalidade ou abuso de poder. B. A obtenção de certidões em repartições públicas para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse social. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Não haverá juízo ou tribunal de exceção. É reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe dê a lei, assegurados a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a soberania dos vereditos, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. A lei não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. A lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. A prática do racismo, segura aí, constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, sujeito no termo da lei. A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. Vamos lá. Constitui crime inafiançável e imprescritível também. Inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas até o limite do valor do patrimônio transferido. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens, certo? Ser nos termos da lei estendida aos sucessores e contra eles executadas até o limite do valor do patrimônio transferido. A lei regulará
a individualização da pena e adotará, dentre outras, seguintes: privação ou restrição da liberdade, perda de bens, multa, prestação social alternativa, suspensão ou interdição de direitos. Não haverá penas de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do artigo 84, de caráter perpétuo, de trabalhos forçados, de bandimentos cruéis. A pena será cumprida em estabelecimentos distintos de acordo com a natureza do delito, idade e o sexo do apenado, assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. As presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período da amamentação. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo naturalizado, em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Antes da naturalização. Não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. O civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. Será admitida a ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal. A lei só poderá restringir a publicação dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. O preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhes assegurada a assistência da família e do advogado. O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. Ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória com ou sem fiança. Não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplente voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel. Conceder-se habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas datas. Quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público, o mandado de segurança coletivo pode ser implantado por partido político com representação no Congresso Nacional, organização sindical, entidade ou classe de associação legalmente constituída em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos seus interesses ou de seus membros associados. Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta da norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais
e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Conceder-se-á mandado de conceder-se-á habeas datas para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registro ou banco de dados em entidades governamentais ou de caráter público, para retificação de dados, quando não se precisa fazer por processo sigiloso judicial ou administrativo. Qualquer cidadão é parte legítima para a população popular que visa anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor salvo comprovado de má-fé, isento de custas judiciais ou do ônus da sucumbência. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência dos recursos. O Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como que ficar preso além do tempo fixado na sentença. São gratuitas para reconhecidamente pobres o registro civil do nascimento, a obtenção, a certidão de óbito. São gratuitas ações de habeas corpus e habeas datas e, na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania. A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantem a celeridade de sua tramitação. É assegurado, nos termos da lei, o direito à proteção de dados pessoais, inclusive nos meios digitais. As normas definidoras de direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Inciso 3º. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, 2 turnos, 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. O Brasil se submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tenha se manifestado a adesão. Show de bola, galera. Terminamos aí um dos maiores artigos da Constituição Federal, o artigo 5º da nossa Constituição. Vamos embora aí para cima. Artigo 5º, lei seca, para cima aí. Valeu, tamo junto.